Boa noite a todos. Hoje a gente vai começar a aula continuando, né? Falar sobre hanseníase. Ontem eu não consegui nem me despedir. O tempo acabou, não consegui nem dar tchau, né? E hoje a gente vai continuar e depois vai iniciar falando sobre a tuberculose, né? Já começa a aula agradecendo aí a colaboração das meninas, acho que foi a Nayane, a Deilma também, que aquela informação do protocolo, né? Até coloquei lá para vocês, eu botei ali no slide também para a gente reforçar sobre em quanto tempo vai ser feita a avaliação dos contatos, né? Então, a recomendação realmente é que seja feita uma vez por ano durante 5 anos, tá? E aí a gente traz novamente aquela observação que a Nayane fez da dificuldade, né? Pelas mudanças mesmo, as pessoas mudam de residência e também a boa vontade também, né, das pessoas. Porque se você já fez uma vez e não teve nenhum sintoma, provavelmente você não vai querer persistir, né? Então, a gente tem aí essas barreiras aí para continuar fazendo essa avaliação. Professora, Sim. só uma dúvida, é que eu cheguei agora. Amanhã é a revisão da prova, é isso? Não, amanhã a gente vai continuar conteúdo. Eu vou só Ah, corrigir as 2 últimas atividades de fixação, tá bom? entendi. Aí, A prova é sexta-feira? isso, sexta-feira é a nossa provinha, tá bom? Tá bom, obrigada. Por nada. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Primeiro, eu vou compartilhar aqui, que eu também fiquei devendo, né? Para mostrar para vocês a imagem lá do estesiômetro, né? O monofilamento, que é o equipamento que a gente utiliza, né? Para estar fazendo o teste de sensibilidade, principalmente para avaliar a perda de sensibilidade protetora das mãos e dos pés, tá? Então, por isso que eu falei para vocês, parecia uma agulhazinha, semelhante, porém, é um filamento, né? Material tipo de plástico, é só, e que tem tamanhos diferentes, né? Espessuras diferentes. E aí você vai avaliar e conforme a cor você vai marcar lá naquela ficha que a gente viu. Tem lá o desenho da mão, o desenho do pé, nos pontos, né? E aí a gente utiliza essa cor. Ok? Então, vamos lá. Continuando. Então, vamos lá, continuar de onde paramos ontem. Acho que ontem a gente conseguiu falar até o esquema de tratamento, não foi? Falamos do tratamento da hanseníase e falamos também do tratamento utilizados para as reações rancênicas. E aí a gente ia começar a falar sobre... Um minutinho aqui. A gente falou dos esquemas terapêuticos, né? Tanto Palsy quanto multibacilar, a diferença entre eles. Também o tratamento das reações rancênicas e a gente ia seguir aqui nos segmentos de caso, né? Então, como que vai se dar o acompanhamento desse paciente que está em tratamento, né? Esse paciente, gente, ele deve ser agendado para retorno a cada 28 dias, né? Na unidade. Então, no período que ele estiver fazendo o esquema terapêutico, a utilização de medicamentos, ele precisa ser acompanhado, né? Não nessas consultas, eles vão tomar aquela dose supervisionada, né, que ela já vem ali separadinha, precisa ser tomada na frente do profissional, e aí ele vai receber a cartela e vai com os medicamentos para tomar essa dose que é auto-administrada, né, em domicílio. E a gente está sempre em contato, né? Por exemplo, a gente comunitário quando vai na visita, né? Conversando sobre se o paciente realmente está bem e verificando também se ele continua fazendo o tratamento. Porque como são medicamentos fortes, inclusive
a atividade de vocês era para vocês pesquisarem um pouquinho dos efeitos colaterais, né? Muitas vezes a gente tem essa desistência, né? Então, o paciente começa a fazer o tratamento, mas aí, em virtude de tudo que está sentindo, acaba desistindo, tá? Então, a gente também aproveita essa oportunidade que o paciente volta na unidade para fazer aí a avaliação, esclarecimento de dúvidas, orientações, né? Reforçar a questão da importância do exame dos contatos, agendar o exame clínico e a vacinação destes, tá, gente? Aqui é uma observação importante. Os contatos vão ser vacinados com a BCG, tá? A gente vai falar sobre isso também. Então, o cartão de agendamento deve ser usado aí para registro da data de retorno à unidade para controle aí e adesão ao tratamento, tá? No retorno para tomar a dose supervisionada, o doente deve ser submetido àquela revisão sistemática, né, por médico ou enfermeiro, responsável aí pelo monitoramento clínico e terapêutico. Então, a gente vai fazer toda aquela avaliação física, tá? Focando na questão do sistema nervoso, né, para entender também uma possível reação rancênica, tá? Então, essa medida visa a identificação de reações rancênicas, os efeitos adversos e os danos neuronal, né? Que aí a gente vai ter aqui o processo de incapacitação. Em caso de reações ou outras intercorrências, os pacientes devem ser examinados em intervalos menores, né? E vai depender de cada situação, tá? Então, os doentes que não forem lá, né, no dia que foi agendado, gente, a gente deve fazer o quê? Visita domiciliar, tá? Então, a gente precisa ir atrás desse paciente, né? É o que a gente chama de busca ativa. Então, estratégias para garantir que esse paciente inicie e conclua o tratamento, tá? Porque a gente tem um grande número de casos de desistência, por isso todo esse cuidado, tá? Avaliação dermato aí, ó. Recomenda-se a avaliação dermatoneurológica pelo menos uma vez por ano, né? Por pelo menos 5 anos, tá? Que foi a observação que os meninos colocaram ontem, tá? Com os contatos domiciliares, que não foram identificados como caso de hanseníase, né? Na primeira avaliação. E isso independe da classificação, né? Falso bacilar ou multibacilar, porque às vezes dá a impressão de que como o paciente é falso bacilar, ele não pode transmitir, mas sim, ele pode transmitir. Então, isso independe, tá? A gente vai continuar fazendo essa avaliação e ter esse cuidado aí com os contatos, tá? E aí, após esse período, né, a gente vai fazer aquelas orientações, porque somos suscetíveis, né, a desenvolver. A gente viu lá que é uma doença que tem alta infectividade e baixa patogenicidade, mas somos suscetíveis. Então, a gente precisa fazer aquelas orientações básicas, né? Que no futuro pode ter aí também, né? Esse aparecimento de sinais e sintomas sugestivos de hanseníase. Aí agora a gente vai falar um pouquinho das situações pós-alta por cura, tá? Então, o paciente fez todo o esquema terapêutico, né? A gente fez a avaliação geral dele, né? A avaliação dermatoneurológica, e aí o paciente recebeu alta, tá curado, né? Pode ser que aconteça algumas situações, como as reações rancênicas, que a gente já falou, que pode acontecer durante o tratamento ou após o tratamento, né? E pode acontecer também os casos de recidivas, né? E aí, para recidiva, a gente precisa ter um diagnóstico diferencial, entender por que está acontecendo essa recidiva, né? Então, primeiro, o que a gente define como recidiva, gente? É todos os casos de hanseníase que foram tratados, né, regularmente com os esquemas padronizados e corretamente, né, que receberam alta por cura, isso é, eles saíram do registro ativo, né, lá do SINAM, e que voltaram depois a apresentar novos sinais e sintomas clínicos da doença infecciosa ativa, né? Então, é um caso que a gente denomina de recidiva, né? E esses casos de recidiva, eles podem acontecer, né? Num período aí superior a 5 anos após a cura, né? E aí, quando a gente confirma
o recidivo ele vai entrar novamente no sistema, vai ser notificado novamente, né? Então, para mim poder confirmar, né, essa questão do caso de recidiva, a gente vai abrir uma investigação, né? Então, para a investigação dos casos de recidiva, deve ser preenchida a ficha de investigação e suspeita, né, a ser encaminhada com a ficha de notificação para o SINAM, né, e a vigilância epidemiológica do município. Então, o que a gente vai investigar? A gente precisa investigar porque a gente precisa diferenciar, né, a recidiva de outras situações que podem acontecer, como a reação reversa, a insuficiência terapêutica e a falência terapêutica, né? Então, para mim dizer que o paciente está com recidiva, ou seja, reapareceu a doença, ele vai entrar novamente com um novo caso, como novo caso, eu tenho que descartar essas 3 hipóteses aqui, tá? Primeira hipótese, insuficiência terapêutica. Então, o que seria a insuficiência terapêutica? Uma situação especial, né? Que o paciente não recebeu o tratamento adequado e suficientes. Aí, por diferentes motivos, como, por exemplo, casos com irregularidade do tratamento padrão, ou seja, às vezes ele não conseguiu manter o tratamento naquele período estimado, né? Casos que foram erroneamente classificados, por exemplo, tratou para pauci bacilar, mas devia ser tratado para multibacilar, classificado como multibacilar. Casos multibacilar que foram tratados com esquemas, né, no quais os pacientes receberam apenas a clofazimina diária e a rifamicina mensal, que é esquemas especiais, né, por inviabilidade da utilização da dapsona, né, que seria do esquema padrão, então aqui tem um esquema especial, e casos que geralmente bastante avançados, né, com muito rancenoma, muita infiltração, e que teve a necessidade de acrescentar mais 12 doses adicionais, né. Então, a insuficiência terapêutica com esquema padrão constitui caso especial por problemas de biodisponibilidade, interação medicamentosa ou falhas de absorção, né. A gente tem essas várias situações, mas o princípio vai ser insuficiência terapêutica. O tratamento que foi realizado, ele não foi suficiente, né? Então, por questões fisiológicas, por questões relacionadas a comportamento, né? Então, teve ali uma insuficiência terapêutica, né? Nesse caso aqui, não é recidiva, foi insuficiência terapêutica, tá? Outra situação que pode acontecer é a falência terapêutica, né? Situação para que deve ser motivo de suspeita quando o paciente diagnosticado com hanseníase não apresentar sinais de melhora clínica durante o tratamento regular, né? E adequadamente indicado, de 6 ou 12 doses. Quando o paciente multibacilar tiver recebido até 24 doses, né? Já ultrapassado, portanto, aí o critério de insuficiência terapêutica, e na alta por cura apresentar sinais de atividade clínica, né? Presença de bacilos, né? E nesse caso, pode ocorrer por 2 situações: a resistência bacteriana aos medicamentos preconizados, né? E aí a gente vai precisar fazer uma investigação clínica, laboratorial, né, desse paciente, e alterações enzimático-metabólicas do paciente, né, que também acaba diminuindo a eficácia dos medicamentos, né? Então, aqui eu já tenho uma alteração fisiológica que acaba trazendo uma falência terapêutica, né? Lá na insuficiência, a gente viu que pode ter sido tratamento indicado de maneira errada, tratamento utilizado de maneira errada, né? Aqui na falência terapêutica, eu vou pensar no organismo, como que o organismo respondeu, né? Então, teve resistência ao medicamento, né? Alterações enzimáticas, e aí não foi possível, né? Obter aí a cura. Então, nesse caso aqui também, o paciente vai ser notificado com falência terapêutica, tá? E terceira situação vai ser a resistência medicamentosa, né? Então, todos os casos que são confirmados como recidiva e todos os casos de suspeita de falência terapêutica, eles deverão ser investigados para resistência medicamentosa secundária, né? Pela maior probabilidade de apresentarem aí bacilos resistentes, ou seja, os bacilos
resistiram, né, à composição farmacológica que for utilizada no tratamento. Aí vai ter que investigar também antes da gente fechar a situação, ok? Alguma dúvida, pessoal, dessa parte? Alguma contribuição? Professora, Sim. quando, por exemplo, só é recidiva, por exemplo, ele fez o tratamento corretamente, aí voltou a doença. Então, por exemplo, esses 3 tópicos que você falou não se encaixa, né? Isso. Aí você vai ter uma recidiva, tá? Então, depois que a gente descartar a insuficiência terapêutica, a falência terapêutica e a resistência medicamentosa. Tá bom. Ok. Então, gente, eu trouxe aqui esse esquema que traz a prevenção e tratamento de incapacidades físicas, tá? Que quando a gente fala aí de hanseníase, é importante a gente estar fazendo, por isso que lá fala, ó, avaliação dermatoneurológica, né, que precisa ser realizada. Então, a prevenção de incapacidades em hanseníase é um conjunto de medidas que visam evitar a ocorrência de danos físicos, emocionais e socioeconômicos, tá? A principal forma de prevenir a instalação de deficiência, das incapacidades, é a questão do diagnóstico precoce, né, que a gente vem falando. Então, as ações de prevenção e vigilância, elas devem ser associadas ao tratamento. Então, no período que o paciente está fazendo tratamento, ele também deve ser acompanhado, avaliado, né, no intuito da gente prevenir essas possíveis incapacidades, tá? Aqui na figura 2, a gente mostra um esqueminha, né, relacionado à vigilância da incapacidade física. O paciente faz a avaliação neurológica simplificada, que é aquele instrumento que eu mostrei para vocês, ou avaliação do grau de incapacidade. Se tiver incapacidade... Não era lá que eu não estava buscando. O que foi? Sacaram o áudio? Não pesquei em lugar nenhum. Só fecha o microfone do pessoal aí que tá atrapalhando. Peraí, pronto. Acho que eu consegui fechar agora, tá? Então, vamos lá, gente. O paciente fez avaliação neurológica simplificada ou avaliação do grau de incapacidade, né? A partir daí, a gente observou, tem presença de incapacidade, olhos, mãos ou pés? Se a resposta for não, eu tenho aqui grau 0. Então, a gente vai manter as orientações relacionadas ao autocuidado, né? Ele observar se ele tiver alguma alteração, já está procurando a unidade, tá? Se ele teve alguma alteração, a gente vai avaliar o grau, né? Se for grau 1, vai ser feita avaliações periódicas, né? Orientações e autocuidado. Se for grau 2, avaliações periódicas, orientações, autocuidado curativo, exercício, medicamentos alternativos fora do esquema e cirurgia reparadora, né? Se for necessário. Definição de caso, tá? Então, a gente considera caso de hanseníase a pessoa que apresenta aí pelo menos um ou mais dos seguintes sinais cardinais, necessitando de tratamento com o PQT, tá? Por que isso aqui é importante? Eu falei para vocês ontem que é extremamente importante a gente, como enfermeiro, dominar essa avaliação, porque o diagnóstico da hanseníase, ele é basicamente clínico, né? Então, se eu já tenho, lesões ou áreas da pele com alteração da sensibilidade térmica ou dolorosa ou tátil, né? Ou comprometimento do nervo periférico, geralmente espessamento, né, associado a alterações sensitivas ou motoras e autonômicas, ou presença de bacilos, né, confirmada na baciloscopia, né? Aí eu tenho a definição do caso. Então, é um ou outro. Então, a partir do momento que lá no exame físico, na avaliação dermatoneurológica, você já identificou aqui a alteração, a gente já tem o caso de hanseníase definido, tá? Então, vamos lá. Esse esquema aqui, tá? O esquema geral, depois que a gente tem o caso confirmado. Quando eu tenho menos de 5 lesões e a baciloscopia for negativa, eu vou classificar como falso bacilar, né?
Vou iniciar o tratamento com 6 doses, fornecer orientações ao paciente, preencher a ficha de investigação, notificação de hanseníase, né, e notificar o caso, examinar os contatos domiciliares, realizar a avaliação neurológica simplificada, avaliar o grau de incapacidade física, solicitar exames complementares, fornecer a primeira dose supervisionada e agendar a segunda dose supervisionada. Tá? E aí vai proceder o acompanhamento. Se for mais que 5 lesões, vasculoscopia negativa ou positiva, eu já vou classificar como multibacilar, tá? Vou iniciar aí o tratamento com 12 doses. Então, a baciloscopia, sempre que disponível, ela deve ser realizada, né? Então, observe-se que o resultado negativo da baciloscopia não exclui o diagnóstico. Então, essa é uma observação importante. Então, o diagnóstico clínico, ele é válido. Então, você fez o exame físico, identificou as lesões, com alteração de sensibilidade, caso confirmado, tá? Se tiver como fazer a baciloscopia, ótimo, nos ajuda a fazer a classificação operacional e pensar aí no esquema de tratamento adequado, né? Mas se não tiver disponível, você pode iniciar o tratamento mesmo assim, tá? Acompanhamento vai ser aí orientar sistematicamente o paciente, fornecer dose supervisionada mensal, né? Realizar a visita domiciliar, né? Em caso de irregularidade no tratamento, se for necessário, né? Fornecer o esquema, o PQT no domicílio, manter sistema de armazenamento e controle das doses supervisionadas, realizar educação e saúde para os familiares, e atualizar aí mensalmente o boletim de acompanhamento de casos, tá? Critério de alta por cura. Paciente que concluiu o tratamento, tá? Tomou 6 doses supervisionadas em até 9 meses. Paciente multibacilar, 12 doses supervisionadas em até 18 meses, tá? E orientar quanto à alta do paciente, avaliar o grau da incapacidade e informar também no boletim de acompanhamento que o paciente teve alta. Medidas de prevenção e de controle que a gente pode estar aplicando aí para pensar, né, nesse controle da hanseníase. Primeiro, detectar casos precocemente, gente. Então, a gente só vai conseguir controlar detectando esses casos, tá? Então, a descoberta de casos de hanseníase, ela é feita por detecção ativa e passiva, mediante as seguintes ações: busca sistemática de doentes, tá? Investigação epidemiológica de contatos e exame de coletividade, com inquéritos e campanha. Então, a gente não pode ficar esperando que o paciente com hanseníase vai bater lá na porta da unidade básica, não. Tá? A gente sabe que é um problema de saúde pública, um problema instalado, então tem que fazer a busca sistemática, né? Então, o paciente vai lá na unidade básica para fazer outra consulta. Por que não fazer educação em saúde sobre hanseníase, investigar, avaliar, né? Então, eu digo que esse nosso olhar holístico, ele é muito importante, porque às vezes o paciente ele vai com outra queixa, mas se você for um profissional atento, você consegue perceber, né, além do que o paciente está se queixando. Então, é bem importante, tá? Fazer essas parcerias, né, programa de saúde na escola. Então, onde a gente puder tá movimentando, fazendo mobilização é importante. E a questão da investigação dos contatos, né? Não pode deixar de ser feita. Tá? Exame aí das pessoas que demandam espontaneamente os serviços gerais da unidade de saúde por outros motivos, né? Que nem os sinais, que não sejam os sinais dermatológicos ou neurológicos, nem eu acabei de falar. Exame de grupos específicos, né? Que são aí populações vulneráveis, como, por exemplo, prisões, quartéis, escolas, né? E de pessoas aí que se submetam a exames periódicos, tá? Mobilização da comunidade, né, a distrita unidade, principalmente em áreas de alta magnitude da doença, para que as pessoas demandem os serviços de saúde, né, sempre que apresentarem sinais e sintomas suspeitos. Então, acho que a gente avançou muito, né, na questão da mobilização, da educação em saúde, quebrou um pouco os tabus, né? Hoje as pessoas já conseguem falar abertamente sobre hanseníase,
Coisa que alguns anos atrás, eu não digo muitos anos não, tá? Então, coisas que alguns anos atrás era difícil na sociedade. Então, as pessoas escondiam. Aqui eu perguntei para vocês, várias pessoas falaram: ah, eu conheço alguém, ah, um amigo. Então, assim, as pessoas já começam, né, já conseguem falar mais abertamente sobre isso, né, superando essa questão histórica da doença, né? Outra medida é garantir aí o tratamento específico. Esses medicamentos são gratuitos, né? Estão disponíveis aí em todas as unidades básicas dos municípios endêmicos, né? Então, a alta por cura é dada após a administração dessas doses, seguindo o esquema terapêutico administrado. Tá? Realizar a investigação epidemiológica de contato, tá? Contato de hanseníase, como a gente já comentou também, é toda e qualquer pessoa que resida ou tenha residido, conviva ou tenha convivido com um doente de hanseníase, né, na forma infectante da doença e sem tratamento, né, nos últimos 5 anos anteriores ao diagnóstico, podendo ser familiar ou não. Professor, por que considera os 5 anos? Período de incubação, né, que o bacilo pode vir a se manifestar. Então, a pessoa já pode estar aí infectada há 3 anos e só vir manifestar isso depois. Por isso, a gente considera aí 5 anos, né? Então, vamos supor, mudou, convivia comigo, mas se mudou esse ano, é contato do mesmo jeito, mesmo que não more mais no momento, né? Se morou nos 5 anos anteriores, vai precisar ser avaliado, tá? Então, a investigação aí de contatos, né, tem por finalidade a descoberta de casos novos, né, mediante aquele exame dermatoneurológico, entre aqueles que residem ou residiram, convivem ou conviveram, né, com doente multibacilar sem tratamento, né, de forma prolongada. Para tanto, a gente vai fazer anamnese, o exame dermatoneurológico, vacinação de BCG para todos os contatos sadios, tá bom? Sem presença de sinais e sintomas de hanseníase no momento da avaliação, independentemente de serem contatos de caso falso bacilar ou multibacilar. Tá? Isso é uma informação importante para a gente estar passando aí para o contato e durante essa avaliação. Tá? Ok? E aí a atividade de fixação de ontem, né, que vai ficar para hoje também, não coloquei outra atividade para vocês, que era para vocês já começarem a pesquisar os efeitos colaterais causados pelo esquema de tratamento, né, da hanseníase, que é importante a gente conhecer para poder também orientar o paciente da maneira adequada, né, para que ele não desista, né, do tratamento, chegue o tratamento até o final. E quais aí as orientações a enfermagem deve fornecer ao paciente um hanseníase, né? Pensando no cuidado como um todo, né, gente? Lembrando aí, frisando bem a questão do autocuidado, da incapacidade, né, que a hanseníase pode provocar, tá? Então, ainda tá lá para vocês fazerem a atividade 4 de ontem e que vai ficar valendo para hoje também. Eu vi que algumas pessoas já postaram, mas quem ainda não postou, pode continuar nela. Tudo bem? Algum comentário mais? Sim, quero aproveitar que o tema é hanseníase e eu participo do MOHAN, que é um movimento social que trabalha com reabilitação, né? Sim. De pessoas com hanseníase. Alguns alunos, acho, da faculdade participam, professores também. Inclusive, antes da pandemia, a gente estava lutando para montar o grupo de autocuidado com os pacientes hansênicos, né? Que ali eles vão receber orientações que vão além do tratamento da medicação que é dada, os direitos deles, que eles precisam saber, a questão até do sapato que eles usam, tem que ser um sapato diferente, né, por causa que a pele fica mais sensível. A gente estava correndo atrás de uma sapataria que desenvolvesse aqui em Palmas para a gente distribuir para eles. Na faculdade, a gente ainda conseguiu fazer uma ação, acho que você estava, acho que era com a sua turma, né, que a gente fez os hidratantes e distribuiu para os pacientes também. Então, como enfermeira, a gente consegue trabalhar muito além do que dentro do consultório. Conseguir enxergar que a gente pode ajudar o paciente em muitas outras áreas
que fica deficiente de informação para ser Com passado para certeza. ele. Hein, John, e quando você observa, quando a gente vê essa questão do movimento, observa também a questão da vulnerabilidade social, né? Nos Sim. pacientes que estão acometidos, né? Então, precisa mesmo mais do que sair, expandir, né? Essa avaliação do consultório para realmente a gente ter esse contato, né, efetivo aí na comunidade. É uma iniciativa importante e que já vem trazendo muitos frutos aqui, né, no município. Professora, eu não sei se foi falado que eu atrasei hoje um pouquinho na aula, teve um imprevisto. É sobre o anticoncepcional, as mulheres que fazem uso do anticoncepcional. Quem faz o tratamento de Hanseníase, ele diminui a eficácia dos anticoncepcionais. Eu falo porque na minha unidade, uma colega minha de trabalho engravidou e ela achava que não estava grávida, achava que era ações da medicação, todos os sintomas dela de náusea. Eu até brinquei com ela, menina, você está grávida? Ela falou assim, não tô, porque eu tô tomando anticoncepcional, eu não esqueço. Aí nós fomos fazer o teste rápido e deu positivo. Tanto é que ela não estava acreditando, porque ela falava assim, eu estou fazendo faculdade, eu não estou preparada para isso, eu não estou grávida. Ela só acreditou com o exame de sangue. Sim. E isso não foi passado para ela quando ela começou o tratamento. Fazer o tratamento. A medicação tira o efeito do anticoncepcional. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que tem que ser passado para a paciente. Ótimo. Isso aí já foi uma excelente observação, Val. É por isso que eu pedi para vocês pesquisarem efeitos, né? Porque a gente precisa entender o que esse medicamento vai provocar, né? Por exemplo, vocês vão ver lá no tratamento das reações rancênicas o uso de um medicamentozinho chamado talidomida, que pode, por exemplo, causar o aborto, né? Então, a gente precisa entender que são medicações realmente um pouco mais fortes, né? Então, entender esses efeitos colaterais. Então, tudo isso tem que passar. Professora, né? Diga. Nesse caso aí que a Val tá falando, daí ela descobriu, né, engravidou, e descobriu que estava grávida, e aí, teve que interromper o tratamento? Como que funciona? Aí vai fazer a avaliação, né? Quantas semanas ela já estava. Pode ser que seja necessário fazer uma substituição no esquema, né? Mas o esquema padrão em si, ele não tem uma contraindicação para gestação. Agora, outros medicamentos que são utilizados nas reações rancênicas tem, né? Aí vai precisar fazer essa avaliação mais detalhada. No caso dela, a professora teve que mudar o tratamento dela, teve que mudar, né? A medicação fazer mal, porque ela não estava sentindo bem também por causa do peso dela. Isso, aí já ela diminuiu o peso bastante, aí teve que fazer outro esquema. Outra prescrição para ela. Ela usou fluoxacina e tirou a dapsona, né, parece? Isso. Teve que fazer essa troca no caso dela. Isso. Geralmente a gente usa os efeitos colaterais, né? Uma das questões que a gente vai ver é que pode ser essa necessidade de alterar aí o esquema padrão, né? Mas aí a gente sempre vai começar a trabalhar com padrão, aí a partir da individualidade de como cada organismo reage, é que vai ser pensado aí esse esquema alternativo, né? Por quê? Porque o esquema alternativo pode resultar lá naquilo que a gente viu, na insuficiência terapêutica, né? E aí o paciente não obter o critério, né? Obter o critério de alta, mas aí retomar. Tá? Professora. Sim. Eu queria falar sobre a notificação. Tá. Eu já vou só avisar para vocês que falta menos de 1 minuto. Aí, se cair, a gente retoma falando do mesmo assunto, tá bom? Professora, então pode ocorrer o aborto nesse período? Tipo, se ela não descobre que está grávida e aí ela está tomando essa medicação? Não, o padrão não, tá? A medicação padrão não. O que eu citei para vocês é a medicação no caso de reação rancênica, tá? Essa pode ocorrer, então? Pode. Essa aí é a primeira coisa que a gente pergunta antes de iniciar o tratamento. Vai avaliar